Começando mais um Ravache Pod aqui da Vila Mariana, em São Paulo, no Plot B Studio. E hoje, né, além das notícias, né, Yulia, recebemos também o Miguel Albuquerque e Castro, que é o Head Global, né, de produto, de Publisher e Vídeo da MGID. Yulia, bem-vinda. Obrigada mais uma vez. O que o Miguel falou? Faz um resumo para a gente aqui do que ele comentou. Falou sobre os desafios do mercado, falou um pouco sobre essa queda do Discover e essa dependência do Discover, a dependência também, igualmente, do Google, sobre monetização, sobre a importância de diversificar a receita, falou sobre fraude também, sobre fraude tanto na publicidade quanto no tráfego. Teve bastante conteúdo hoje. Muito bem, então se você é publisher, se você tem site, trabalha em site, é uma conversa legal para você entender, né, os desafios aí que o mercado está enfrentando. Se você não trabalha em um site, mas quer entender melhor como funcionam os bastidores, né, desse mercado, acho que pode ser aí tenho certeza que é uma boa conversa para você acompanhar. E notícias, tivemos Google. Tivemos Trump, muito Trump. Mas Trump sempre tem, né? Google, Trump, Huawei é nova, não estava muito presente. Tá bom, então daqui a pouco tem mais. Acompanha aqui a entrevista, depois tem as notícias. E é isso, né? Isso. Recebendo aqui no Ravache Pod o Miguel Albuquerque Castro. O Miguel, ele é Global Head of Product, Publishers and Video da MGID, com mais de 25 anos de experiência na indústria digital, incluindo 13 anos na Microsoft, e ao longo aí da carreira dele trabalhou em empresas B2B e B2C, com expertise em diversas áreas como desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de negócios, marketing e vendas, e ele se intitula como um Thinker and Doer, aliando a sua visão estratégica às recomendações práticas no dia a dia. Bem-vindo, Miguel. Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente se conheceu ontem, né? Sim. Num evento da MGID que aconteceu em São Paulo. E aí, mais de 50 publishers ali, né? Fiquei impressionado com a quantidade de editores de notícias ali no mercado. E aí eu fiquei me perguntando, né? Por que tanto editor veio? Claro, a resposta é porque hoje a monetização é um desafio de todo veículo de comunicação. E é importante, né, para você que não é de mídia ou que não acompanha o mercado, entender. Eu acho que é legal entender de onde vem o dinheiro e como a conta é paga. E eu vou tentar fazer isso aqui conversando com o Miguel. Então, acho que o primeiro ponto, assim, me explica o que faz a MGID. Ok. A MGID é uma empresa originalmente da Ucrânia. Aliás, grande parte do meu time continua lá. Tem mais de 15 anos. Hoje em dia já somos cerca de 1.000 pessoas em 20 países. E começou como uma solução de recomendação de conteúdo no final da matéria. A partir daí, e como o resto do mercado, evoluiu para essa substituição de recomendação de matéria para publicidade. E é isso o caminho que tem acontecido nos últimos 15 anos, de uma evolução na parte de baixo da matéria e no final da matéria, de monetizar esse espaço de uma forma com publicidade mais de performance, que tem dado certo para várias empresas, e a MGID sendo uma delas, com um crescimento muito interessante, quer na Europa de Leste, onde começou, quer na Ásia, quer aqui na América do Sul e no Brasil em especial. É curioso, né? Mas infelizmente hoje muita gente pensa na Ucrânia por conta da guerra, né, com a Rússia. Mas a Ucrânia é um polo de tecnologia e engenharia historicamente, né? Eles são notórios por isso. Por que... E aí a curiosidade, uma empresa de tecnologia para publisher, para veículo de notícia, nascer justamente na Ucrânia. Acho que, claro, tem a parte de tecnologia lá. Mas qual a origem da empresa, assim? Como isso foi antes da guerra, depois da guerra? Qual mais ou menos é o contexto? A origem da empresa foi antes, estamos falando mais de 15 anos, 2008, se a memória não falha, e hoje em dia já com times globais, aliás, eu português vivendo em Madrid e com sede nos Estados Unidos, mas a grande parte dos desenvolvedores da qualidade técnica que temos estão baseados na Ucrânia.
Tem um desafio, né, que as empresas de mídia têm, particularmente quando a gente fala de site, justamente a parte de tecnologia, né? A gente é muito bom de produzir conteúdo, ou costuma ser muito bom de produzir conteúdo, e apanha muito na parte tecnológica. Claro que tem algumas empresas, principalmente as maiores, que têm o próprio time de tecnologia. Mas por que é tão difícil desenvolver tecnologia e como vocês conseguiram crescer nesse mercado editorial, assim, particularmente, né? Eu acho que a pergunta inclui a resposta, que é o publisher, ele pensa naquilo que ele sabe fazer, que é produzir conteúdo. O que acontece é que, e não só a MGID, as empresas de publicidade nativa, mas o mercado de tecnologia para publisher, desde analytics, desde subscrição, pagamentos, tudo mais, são serviços que para um publisher seriam muito custosos, porque eles desenvolveriam apenas para eles, não tem escalabilidade, e que nesse caso permite que as empresas de tecnologia forneçam esse serviço. Mas, por outro caso, tem o exemplo da ARC, do Washington Post, da Amazon, que foi um publicador que acabou tendo uma escala global. Agora, quando um publisher adota uma tecnologia que outra empresa adota, ele não perde uma vantagem competitiva? Perde uma capacidade de diferenciação, dependendo da capacidade de customização dessa tecnologia. Se estamos falando de uma grande tecnológica que tem produtos muito fechados e muito pouca capacidade de customizar para um publisher em específico, aí a resposta seria sim. Se estamos falando de empresas tecnológicas que têm essa capacidade de customizar para publishers, que é o nosso caso, e criar soluções específicas, aí acho que a capacidade de diferenciação, trabalhando com os fornecedores de tecnologia externos, continua existindo, sem dúvida. Você comentou que teve uma mudança aí ao longo do tempo, que vocês começaram como uma plataforma de sugestão de conteúdo, né? Eram os quadradinhos que vinham embaixo das matérias, e hoje vocês estão indo muito além disso, né? Ontem mesmo vocês anunciaram uma solução que é muito mais ampla para quem publica conteúdo, para quem é publisher, né? O que é essa solução? Assim, para onde o mercado está caminhando agora que vocês estão vendo oportunidade? Eu acho que estamos chegando num ponto em que essa publicidade, esse espaço no final da matéria, está começando a gerar algum ad blindness, alguma cegueira do anúncio, não é? A sensação que eu tenho é que não é só o final da matéria. Assim, mas a parte acima já vinha gerando. A parte abaixo continuava com um CTR brutal. Estamos falando de uma taxa de clique no final de uma matéria que tinha números muito interessantes de CTR. E o que está acontecendo é que esse CTR está começando, a nível da indústria, a baixar. E a questão é, será que estamos seguindo no caminho correto? E depois tem toda a parte das queixas dos publishers, dos usuários, em relação à qualidade dos anúncios, em alguns casos. Será que... E aí foi o ponto de partida do nosso pensamento. Será que não podemos pensar de uma maneira diferente essa nova estratégia para a parte final da matéria? Será que tem de ser apenas monetização? Podemos pensar em outras soluções? Porque o publisher depois tem estratégias distintas. Eles querem recircular matérias. Eles querem fazer com que o usuário assine, subscreva, pague, siga nas redes sociais. E a ideia do MGID Plus, que apresentamos ontem aqui no Brasil, é de criar essa solução completa para o publisher que permita combinar tudo isso, também com uma inteligência por trás, que é todos esses anos de MGID, de aprendizagem, de algoritmo, de otimização de qual usuário, qual o percurso que o usuário, de onde está vindo, se é a primeira página, se é a segunda, como ele vai fazer a seguir, ter esse entendimento. Como que... Óbvio que tudo isso passa por IA, né? Sim. Tem um uso intenso aí de IA. Como que a IA impactou o negócio de publicidade e o negócio de vocês? Eu acho a IA... Separando IA de IA generativa. A IA, eu acho que está na origem de qualquer plataforma tecnológica. Há décadas, né? Até há décadas. A IA generativa, no nosso caso, nós começamos por tentar otimizar processos internos. E foi o primeiro passo. Aprender com o nosso time interno, criar soluções, criar ferramentas que permitam fazer esse trabalho. O segundo passo, já para parceiro externo, foi mais do lado de anunciante. Tentando responder a esse desafio dos anúncios feios, das imagens feias, ter uma solução de IA generativa que crie novas imagens que sejam mais apelativas, ter toda uma solução de
teste A/B que permita entender quais as imagens que melhor funcionam e aí começar a escalar. E temos já bilhões de imagens utilizadas em campanhas que estão funcionando melhor que a imagem sugerida originalmente pelo anunciante. É curioso, né, que numa semana que vocês chamam os publishers para conversar, que vocês apresentam uma solução para trabalhar junto com o mercado, tem o Mark Zuckerberg dizendo que a ideia dele é acabar com as agências, né, não ter intermediário, não ter publisher, não ter mais nada. Duas visões muito diferentes e até conflitantes, né? Tem alguma lógica? Eu entendo o Zuckerberg dizer isso porque, enfim, Big Tech são avassaladoras, né? Vão dominando cada vez o mercado e assim por diante. E vocês vão num caminho bastante diferente, né? É possível conciliar essas duas visões? O mercado vai ter essas duas coisas ou não? A gente talvez tenha uma reviravolta que empresas como o Google, como a Meta, que são monopólios, segundo a justiça americana, monopólios, né? Pelo menos o Google foi condenado e a Meta está sendo processada. Queria te ouvir um pouco sobre isso, Miguel. Qual é a visão da MGID com relação ao publisher num momento que o mercado está tão pressionado, né, das agências até os publishers? Eu acho que o ponto de partida é esse mesmo, que é contribuir para o sucesso do publisher. Há uma analogia que eu costumo utilizar, que é pegando um pouco no exemplo da natureza, que você tem uma perspectiva de parasitagem na natureza e outra de mutualismo. Parasitagem sendo que os animais não estão num ambiente colaborativo e que até um segundo se aproveita do primeiro. E o mutualismo é que os animais colaboram e ambos têm sucesso e crescem e evoluem. E a minha perspectiva sempre foi essa, e depois juntando a isso de fazer, e é uma mensagem que eu sempre passo para os meus times, de fazer a coisa certa e fazer a coisa da maneira certa. E então, com esse fundamento de quais são os objetivos dos publishers, como nós podemos contribuir para o sucesso do publisher. Se o publisher tiver sucesso e o anunciante igual, nós vamos crescer organicamente. Então, aí entra uma discussão, e eu tive um papo num evento nos Estados Unidos há uns 4 meses, em que eu estava falando para o publisher, olha, eu dou essa solução para você, mas eu não vou colocar anúncio. E ele perguntou para mim, ok, mas se não vamos colocar anúncio, como é que vocês vão ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro porque eu vou encontrar um modelo de negócio que vai ajudar você a crescer a sua audiência, você vai crescer a sua audiência, e logo nós vamos encontrar formas de criar dinâmicas de monetização que sejam relevantes. Se calhar você não quer usar a minha demanda, eu vou usar a sua demanda, e vamos criar um modelo de SaaS que esteja por trás disso, que seja completamente diferente daquilo que você está habituado para esse formato abaixo, que você tem um revenue share com a agência. Então, estamos caminhando nesse sentido de criar soluções que sejam para o benefício do publisher, principalmente, e depois pensar em nós. Agora, nos Estados Unidos, agora, né, o Departamento de Justiça está começando a mover processos, né, porque tem um volume de fraude assombroso, né, enfim, é crime, né? E aí a justiça americana está indo atrás de empresas que fraudam desde painéis, né, até a questão de publicidade fraudulenta, né? Como vocês lidam com a questão de fraude, né? Acho que todo mundo que está no mercado está exposto a isso e é muito difícil controlar, né? E esse é o principal ponto, é muito difícil. É uma realidade da indústria que é muito difícil de controlar. Nós temos um departamento de produto muito forte de antifraude, que é um time separado, que tem uns 10 engenheiros trabalhando nessas soluções de identificar, e por vezes nós estamos identificando para o publisher tráfego fraudulento que eles também estão tendo, para além do anunciante fraudulento que nós conseguimos identificar. Obviamente, algumas vezes passa na rede e nós não conseguimos apanhar, mas isso acho que passa com todos. Mas mesmo para o publisher, nós conseguimos identificar esse percentual de tráfego que você está tendo aqui não é qualificado, é um bot que você deveria ignorar também. E por que isso acontece? Qual é essa lógica de bot, tráfego fraudulento? O que explica isso?
Em alguns casos, estamos falando de ferramentas de analytics que vão puxar o site e tentar sacar informação e ver o que está por trás e como está funcionando. São coisas legítimas, mas que não deveriam ser contabilizadas. Depois tem toda a parte de fábricas de cliques lá fora, que foi um negócio que teve algum sucesso no passado e que eu espero que não continue com um grande sucesso. Mas tem sempre agentes maliciosos na indústria que nós tentamos não acompanhar e proteger os publishers e os anunciantes de alguma maneira. Eu já encontrei, por exemplo, o caso de fornecedor, um intermediário, enfim, era uma pessoa que cuidava do site, né, injetando anúncio dele, né, que ele vendia na empresa dele dentro do site do publisher, né. E não era um veículo pequeno, não, tá? Era um veículo relevante. Ainda tem muito amadorismo nesse mercado, né? Quando a gente fala de mercado de publisher, a gente imagina que grandes empresas vão ter a parte de programática delas no mesmo nível da qualidade da marca, por exemplo. E a minha sensação é que não é uma realidade. Qual a sua impressão ou sua visão? Eu penso que há sempre um atraso. Eu acho que quando há inovação, quem primeiro tira partido da inovação são, em alguns casos, agentes não benignos. Tá. E são esses que aproveitam-se disso. Os outros são mais conservadores, tardam um pouco mais em adotar as inovações por exemplo, você ontem no evento estava falando da parte de geração de conteúdo com IA generativa. E são os atores maliciosos que, se calhar, tiram mais partido disso, que depois criam uma má reputação da solução, que depois impacta todos os outros que estão tentando fazer a coisa certa. Porque hoje a gente tem uma realidade, né, que foi o que eu comentei ontem, né, comentei no evento, que a gente tem hoje IAs que roubam o conteúdo de quem produz conteúdo original. Então, ele vai lá no site do Estadão, da Folha, do Globo, do Valor, desses veículos tradicionais e muitos outros de mídia independente também. Aquilo começa a performar bem ou é uma notícia importante. Ele chupa o conteúdo, muda aquele conteúdo com a IA e republica como se fosse dele. E não raro, esse conteúdo fica melhor posicionado do que o conteúdo do player que deu aquele conteúdo original, que gastou dinheiro, que investiu em ter uma sucursal em Brasília, e assim por diante. E o Google acaba colocando esse anúncio ali no topo, né, da busca ou do Discover, porque ele argumenta que tem, né, uma performance melhor ali com os parceiros. E não raro, essa performance vem de um stack, né, de tecnologia, ou mesmo num volume de publicidade maior. Marcas mais tradicionais têm mais verificação, tem mais código, né, de ferramentas de verificação e tudo mais, e acabam performando pior no Google. Tem mais ética também. E tem mais ética. Esse é um bom ponto, né? A gente consegue mudar de alguma maneira essa realidade do mercado, Miguel? Eu acho que volta naquele ponto que você falou há pouco, da falta de conhecimento tecnológico dentro do publisher, que não tem apenas a ver com a construção da tecnologia e da plataforma, mas também com essa abertura para a inovação, esses times de growth hackers, se quisermos chamar, que consigam pensar em inovação dentro de um publisher tradicional, que em muitos casos não acontece. Então, tem, na minha opinião, pouca inovação, pouca abertura ao risco, que os outros atores, se calhar, têm mais abertura e disposição para fazer. Você roda o mundo inteiro conversando com publishers de todos os lugares. Assim, do seu ponto de vista, tem algum publisher que seja uma referência positiva de tecnologia, de boas práticas? Alguém para quem está assistindo aqui queira se inspirar, possa olhar? Eu acho que tem. Eu não queria estar levantando nomes diretamente. Acho que tem publishers em todos os países. Você ontem no evento deu vários exemplos muito legais de publishers que se estão reinventando, não necessariamente publishers grandes nem com grandes equipes, mas que estão tentando fazer a coisa certa, pensando qual é a base do valor que eu estou criando
E no final do dia, nós estamos sempre falando em conteúdo, que é o fundamento, é a qualidade do conteúdo, e o conteúdo vai ser sempre o rei ou a rainha que vai comandar tudo isso e que vai servir para crescimento. Eu, sendo português, eu falo, tem grupos de mídia em Portugal que fazem um trabalho excelente. Na Espanha, onde eu vivo hoje em dia também. Aqui no Brasil também tive contato com grandes grupos de mídia. Não queria estar isolando nenhum, então, mas tem casos muito legais. Mas em comum, quem acerta, ou quem acerta mais, né, porque a gente erra muito também, quem acerta mais faz o quê? Tem um ponto em comum entre essas empresas mais bem-sucedidas no mercado de mídia? Eu acho que tem a ver com esse time de inovação, esse time de growth hacker, que no final do dia, quase todos vão falar para você, eu tenho um time de tecnologia, desenvolvimento, mas provavelmente é o cara que está sentado lá no cantinho que não fala com ninguém. Ele não está integrado no dia a dia e na operação. Não tem responsabilidade, não tem autonomia, não tem acesso aos decisores para dizer, cara, eu acredito que é A, B, C, D que nós temos de apostar, esse é o meu plano, vamos por aí. Não, eu tenho que passar por tantas hierarquias, saltar tantas barreiras, que acaba sendo bloqueado em muitas das ideias que eles têm. Durante o evento eu falei, né, do Clarim, do Financial Times, do Valor, do The Waffle, né, que tem uma série de newsletters, né, que são bem-sucedidas, mas nem sempre o diferencial competitivo deles é necessariamente a tecnologia. Né? Tem boas tecnologias, né, todos esses que eu citei, tem que ter um nível mínimo, né? Mas também tem um investimento no conteúdo de qualidade. Né? Acho que todas essas marcas que eu estou citando aqui têm um esforço muito grande em ter um conteúdo de qualidade, mas também uma originalidade naquilo que eles falam. Né? Uma proposta de valor muito clara, que diferencia aquele veículo dos demais que ele concorre no mercado. Mas a gente sabe, né, que sem audiência essa magia também não acontece. Né? Não adianta você ser muito respeitado e ninguém ver o que você produz. Assim. Do ponto de vista de publicidade é menos efetivo. Né? Será que os publishers, de maneira geral, grande parte deles não começaram a olhar demais para a parte da tecnologia como uma solução dos problemas e esqueceram a parte do conteúdo, da construção de marca, ou deixaram em segundo plano? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a parte da construção de marca é fundamental. Eu acho que os publishers, quando falam em crescimento, eles falam em volume e não em audiência. Quando eles falam em crescimento de audiência, falam em qualquer tipo de audiência e não qualificam essa audiência que eles querem conquistar. E eu tenho exemplos dos quais eu passei profissionalmente, não vou estar dando exemplo claro, mas em que eu entrei, o volume que nós tínhamos era X, eu reduzi o volume que nós tínhamos para 60% do que tínhamos originalmente e consegui crescer a receita. Por quê? Porque tive um alinhamento, reposicionamento da marca, um reposicionamento do conteúdo, cresci a audiência, baixei o volume, mas cresci a audiência e, alinhado com o time de vendas, fomos atrás do mercado e fomos, temos aqui uma nova proposta de valor e conseguimos gerar mais receita, baixando em 40% do total de volume que tínhamos impressões. Eu já tive um projeto, por exemplo, que o publisher ele optou por reduzir o número de anúncios drasticamente. Era aquela página com um monte de formato. Não, vai ter um monte de formato. Vamos ter um mais bacana, assim. E funcionou. É um caso isolado ou acontece mais do que a gente imagina, Miguel? A gente reduzir volume, mas melhorar a qualidade daquela entrega, né? Melhora a qualidade, melhora o valor da impressão. Você tem 5, 6 anúncios numa página, você tem que fazer a conta. E muitas vezes o problema é que os publishers não fazem a conta de eles sempre acreditam que quantidade vai se traduzir em mais resultado. Em muitos casos, não é necessariamente igual. Nas duas pontas, né? Ele acha que mais volume, mais né? conteúdo criado, mais publicidade, mais impressão gerada. A conta não é necessariamente essa. A qualidade da matéria, a qualidade do usuário, a qualidade da impressão de publicidade que tem, que no final do dia é isso que vai trazer a grana. É a publicidade, mas não é quantidade, é a qualidade também. Tem uma eterna discussão, né, se a assinatura é bom ou ruim para publicidade, ou melhor, se é ruim para publicidade. E se piora ou melhora o Google.
É ruim você ter assinatura para ter publicidade hoje em dia, para trazer mais tráfego, ou claro que o publisher que publica, né, ele tem que ter o direito de ter assinatura, eu sempre falo, uma escolha do publisher, mas ele vai perder, ou tende a perder receita em publicidade, porque ele também tende a ter um número de visitas menor. Eu digo tende, porque nem sempre você pode ter uma publicação muito efetiva, com paywall, ter aí um modelo dinâmico, poroso, enfim, que você receba ali aquelas pessoas. Mas a minha pergunta é, assim, dá para ter assinatura e ainda assim ser eficiente com publicidade, fazer um número relevante de entrega? Não tem muitos casos de sucesso no mundo. Eu acho que tem poucos casos de sucesso de assinatura e publicidade com um bom mix e com um bom crescimento. Eu estou vendo soluções, e não tem nada a ver com o MGID, no mercado, na indústria, surgindo de modelos de subscrição mais inteligentes, utilizando IA generativa, que, do ponto de vista conceptual, parecem muito interessantes. Entendendo que o usuário vai entrar e vai sair, se calhar eu vou deixar o cara ler essa matéria, porque eu sei que ele provavelmente não vai voltar tão cedo organicamente. Outro que eu sei que é um usuário que volta todo dia, que se calhar eu vou começar a meter uma paywall para ele. Ou, como caso que eu já vi, que se vem por uma fonte, eu vou deixar ler tudo. Para mim é importante que a fonte continue trazendo esse usuário e esse tipo de tráfego. E esses modelos inteligentes de subscrição são mais abertos àqueles que nós vemos hoje em dia, que são... O conteúdo está fechado, está meters, duro, né? Qualquer um que bate para. É difícil. Muitas vezes eu, como usuário, eu chego, paywall fechado, não vou ler. Eu acho que essa frustração ela é comum a todo mundo. E eu sempre fico imaginando, né? Se o usuário já sabe, se o leitor já sabe que um determinado veículo tem paywall, e ele sempre bate no paywall... Tem mais resistência. Mais resistência. Agora, tem um case bem interessante, né? Assim, eu estava lendo o case do Clarim, do Clarim da Argentina, né? E ele tem um paywall que, assim, se você vê de vez em quando uma matéria de economia, provavelmente você não vai pegar o paywall. Mas se você volta com muita frequência para ler um determinado conteúdo, você vai receber várias sugestões de por que vale a pena você assinar o Clarim. E aí, dentro dessa proposta de assinatura, também vai ter uma série de benefícios ali, né, do clube e tudo mais. Por que eu estou trazendo o Clarim como exemplo, né? Até que ponto hoje, né, o publisher, claro que cada caso é um caso, mas até que ponto depender só da publicidade ou achar que só a publicidade vai fechar a conta é sustentável para os veículos? Porque a gente tem visto, né, o CPM caindo aí nos últimos anos, né, o CPM médio ou o eCPM. Sim. Só tocando aí no ponto que você estava falando anteriormente, antes do paywall, eu acho que é um modelo que não está sendo demasiadamente explorado, que é o modelo de registro, em que eu tendo o usuário registrado na minha plataforma de publisher, eu vou ter uma série de informação sobre ele não necessariamente vai pagar, mas com essa informação eu vou conseguir, com o First Party Data, cruzar com a agência, com o anunciante e mesmo com mídia programática para trazer CPMs mais altos. E acho que isso tem muito pouco ainda de adoção. Então, eu acredito que vamos, se calhar, ver um movimento mais para registro primeiro e depois a subscrição. Então, não sei se respondi bem a sua pergunta, mas... Não, acho que respondeu. Eu acho que a questão do dado primário, ele é importante porque vai ter cada vez mais valor. A realidade é essa, né? E ele é menos baseado em volume e mais em qualidade, né? E acho que, sem dúvida, a gente está caminhando para isso. Até a TV aqui no Brasil, né, passando a ser DTV+, que é a TV 3.0, que vai ter segmentação de campanha. A minha sensação é que, em breve, né, você vai ter o DV360 ou outras plataformas, MGID, seja o que for, que você vai, em função do conteúdo, do perfil do usuário, você fala, olha, eu quero atingir o cara ali que está vendo TV ou que está vendo site, ou que saiu da TV, foi para o site e está consumindo streaming de áudio, né? Então... Você vai chegar numa hipersegmentação de
que você, se calhar até os dois na mesma casa, você no seu celular vê uma publicidade e eu ver outra completamente diferente, porque temos perfis completamente diferentes, sem dúvida. Em relação aos rates, aos CPMs, a indústria tem visto algum decréscimo, porque tem muito a ver também com o crescimento do inventário. Tem volume virtualmente infinito. Eu sei do caso na Índia, o volume que existe de impressões, né? É assombroso, não tem capacidade para escoar. Seria necessário, acho que, triplicar o volume de campanhas publicitárias para chegar a nem a cobrir todo, mas uma parte relevante da cobertura. Agora, com uma tendência de tudo virar tela, né? Ou todo espaço potencialmente virar uma tela, até que ponto é sustentável, né, para a publicidade no médio e longo prazo, assim, esse crescimento absurdo de volume, né? Eu acho que para os publishers, sem dúvida, é um problema, porque ainda tem uma mentalidade de mais, né? Uns chamam de métrica da vaidade. O Flávio Moreira teve aqui recentemente, né, que é do Infomoney, publica aí uma newsletter muito legal sobre jornalismo, e ele falou da métrica da vaidade, né? Como os publishers ainda estão pensando muito em bater um número cada vez maior e não necessariamente construir uma audiência ou uma comunidade, né? Uma marca, ter essa... Que foi o exemplo que também você compartilhou ontem no evento, que os publishers têm de pensar mais na sua marca, mais na qualidade do conteúdo que criam associado à marca e distribuir esse conteúdo. Eu estava falando com um publisher faz pouco tempo, eu estava falando, eu estou fazendo podcast, redes sociais, website, aplicativo, tem tudo, e eu falei, e TV? TV como assim? Não sei, mas você não consegue criar um canal, chegar a uma parceria, vocês têm acesso a públicos para entrevistar muito interessantes, que se calhar uma TV não consegue chegar e que se calhar pode fazer sentido uma parceria. Eu lembro o primeiro trabalho que eu tive em Portugal, num grupo de mídia lá, eu tinha um projeto digital de esportes e um experimento que fizemos na altura foi de criar, era digital, nativo, digital, tentar criar um jornal físico, em papel, não deu muito certo. Depois tentamos com a TV, porque era num grupo de mídia que tinha TV, e esse programa de TV continua até hoje, que é uma extensão da marca, construção da marca, que gera tráfego para o website e que cria esse ciclo positivo de recomendação e de crescimento de audiência. Você começou em redação, Miguel? Como foi um pouco da sua história, da sua jornada para... Eu sou formado em administração de empresas, acho que é assim que chama aqui, pela Universidade de Londres. Meu primeiro emprego foi de vendas. Eu trabalhava vendendo página de internet para B2B. E depois, em Portugal, fui vender também página de internet para setor automóvel, casamento, e aí já dentro do grupo de mídia. E comecei gerenciando projetos de games on demand, de jogos online, projetos de sites de viagens, projetos de venda de conteúdo para telecomunicações, mas sempre trabalhando com o time de redação, mas sendo o cara de negócio e trabalhando junto do time de redação que produzia o conteúdo. E depois surgiu a oportunidade da Microsoft trabalhando muito com o publisher e entendendo muito as necessidades, trabalhando com search, com store, com apps, com o sistema operativo. E depois, nos últimos 2 anos e meio, aí já na MGID, já num role muito mais de produto. É curioso, né? Você ficou na Microsoft, muita gente tinha expectativa de que a Microsoft pudesse ser um concorrente para o Google aí no mercado editorial, né? E isso acabou se perdendo, né? Em algum momento, não sei se perdeu, mas... Tem o produto, eu agora faz alguns anos que eu estou fora, o MSN, que mudou para a Microsoft News, agora voltou para a MSN, continua com volumes muito interessantes de publishers. Tem um modelo diferente em que toda a matéria do publisher fica dentro do ambiente Microsoft e depois a Microsoft monetiza e reparte o dinheiro com o publisher. É diferente do modelo de Google ou mesmo de Meta, mas é um modelo que tem tido uma abertura bem interessante junto dos publishers, pelo que eu ainda sei dos dados. Miguel, você estava comentando da sua carreira, né,
ter uma visão de negócio dentro de redação, ou projetos de redação. E às vezes a sensação que eu tenho é que a gente ainda olha o negócio de publisher como um negócio de jornalismo, né? E é um negócio de produto no final do dia, né? E muitas vezes a gente usa um jornalista para fazer a gestão do projeto, né? E claro que isso pode funcionar, mas pela minha experiência a gente acaba olhando o negócio como jornalismo ou só jornalismo e cada vez mais vai muito além do jornalismo, né? Não é só sobre escrever um texto, sobre publicar o texto. E uma das consequências disso é que a lógica do impresso é usada para fazer o digital. Qual a sua recomendação ou sugestão para alguém que queira ter uma visão de produto de maneira mais incisiva ou mais forte dentro de uma operação jornalística? Eu acho que uma pessoa que trabalha em produto é uma pessoa que consegue tirar uma fotografia de, ok, onde estamos, para onde queremos ir, o que é que tem de acontecer para chegarmos lá, quais são as métricas que queremos medir e qual é a métrica de sucesso que vai garantir isso. Então, essa capacidade de planejar, conversar com diferentes atores para entender as necessidades, estamos todos alinhados, fazer esse alinhamento, trazer todo mundo para a mesa e depois organizar e garantir que tudo segue dentro dos processos, é uma parte fundamental. A outra é curiosidade. Ter atenção por inovação, por novas tecnologias, por o que está acontecendo, falar com parceiros, falar com concorrentes, tentar aprender o máximo que você puder e aí incluir todo esse aprendizado dentro dos processos que você está criando. É curioso, porque você descrevendo, né, o perfil desse profissional lembra muito de jornalista, né? Tem que ser curioso, ir atrás. Mas na prática eu não vejo isso acontecer na maioria das vezes, né? Onde essa chave, onde está faltando virar a chave? Assim? É a cultura jornalística que acaba... Porque tem a questão da separação igreja e Estado, né? E aí eu não posso misturar negócio com... É quase como se for... Eu já vi redação, gente, que assim, na hora que você fecha um cliente grande... o banco tal vai patrocinar. Aí o cara começa a dar matéria batendo no banco grande, como se fosse ruim ter fechado com um player. É claro que isso acontece menos hoje em dia, né? Mudou um pouco, mas tudo bem você dá matéria do banco se tiver que dar matéria, mas essa coisa, eu vou dar uma matéria porque fechou um contrato novo, acho muito ruim, né? Você vai cavar um assunto ali porque como se você quisesse comprar uma briga, né, à toa. De novo, acho que esse pensamento está mudou, mas ele ainda acontece. Essa cultura de redação ainda é uma barreira no mercado? Eu acho que não. Eu acho que tem a ver com uma percepção, e aqui, se calhar, uma percepção errada minha, que os times de redação, de jornalismo, são pessoas que têm medo ou que fugiram em algum momento das matemáticas, da parte estruturada, né? Dos números. Mas, curiosamente, falando contra isso, eu dei aula em faculdade muitos anos e eu falava para jornalistas, ou aspirantes a jornalistas, e falava muito que as perguntas básicas do jornalismo, o que, quando, como, quem, são perguntas que eu, hoje em dia, como gerente de produto global, trabalhando com times de desenvolvimento gigantes, com desenvolvedores, eu coloco todos os dias para eles. O que, quando, como, por quê. Faço essas perguntas e eles têm de responder essas perguntas e eu tento também responder. Não é complicado ser mais estruturado. É uma forma de aceitar que essa parte tecnológica não é nenhum bicho impossível de aprender. É uma parte legal e que qualquer pessoa de redação pode adquirir e pode conquistar. Eu brinco, né, que o jornalista não deveria sair da faculdade sem saber mexer no Excel e ler balanço de empresa. Até para entender, né, a lógica da própria empresa que ele está, né? Infelizmente não é uma realidade. Hoje eu acho que eu até adicionaria uma terceira, né? Excel,
saber ler balanço e saber usar uma ferramenta de projeto, né, de gestão de projeto, que ajuda a estruturar a conversa. A gente costuma ser muito desestruturado. Mas pensando aí no profissional que está se formando, quem vai daqui para frente, quais são eu acho que curiosidade, os elementos que você falou vão ser úteis para sempre e não mudam, né? Mas hoje, por exemplo, tem uma questão de IA, IA crescendo muito rapidamente, IA generativa, programação já parece menos importante, né? A gente agora diz para o computador o que é de código, mas é importante, então, para o jornal, ajuda, o quanto é fundamental para o jornalista entender de programação ou entender da parte técnica, tecnológica para fazer o trabalho dele. Eu acho que é importante entender as bases, ou entender o que está por trás. Não estou dizendo que jornalista e redação tem de saber programar e saber linguagem Python ou o que seja. Mas tem cursos de IA generativa disponíveis no mercado de forma gratuita que eu aconselho todos a fazerem, porque são ferramentas que permitem entender da mesma forma que você pega um livro para aprender um pouco sobre história, sobre antropologia, sobre música, se você lê uma biografia, para se melhorar a si pessoalmente. Eu acredito também que aprender um pouco mais sobre tecnologia deveria fazer parte da aspiração das pessoas, porque não é nada de muito complicado. As pessoas tentam fazer muito complicado, mas não é assim tão complicado. Eu vou entrar num tema mais polêmico aqui, mas os publishers brasileiros, acho que não só no Brasil, em vários lugares, mas particularmente aqui no Brasil, teve uma mudança aí de algoritmo no início do mês. A gente está no dia 8 agora, então tem aí um pouco mais de uma semana. Teve uma mudança de algoritmo que arrebentou a audiência de Discover aí de uma parte considerável de publisher, aí com relatos de players que perderam mais de 90% do tráfego, né? O Google já tinha dito que o Discover não é uma fonte confiável de tráfego, que oscila muito, mas o que me assombra, ou o que me assusta também, é que mostra a dependência dos publishers de uma única fonte de tráfego, né? Pelo número de reclamações, recebi uma quantidade bem alta assim, de mensagem, o que eu faço, o que vai acontecer. Já digo que eu não sei o que vai acontecer, porque depende do Google, está na mão do Google aí. Mas como você avalia, né, esse choque que está acontecendo no mercado, do Google está aparentemente reduzindo o alcance de notícias nas plataformas dele, mas principalmente no Discover, né? Não, esse é um problema, porque é a dependência que os publishers têm do tráfego vindo de apenas uma fonte. Que é o caso, por exemplo, quando você pensa de uma economia de um país que está hiperdependente de apenas de uma fonte de rendimento. Imagina um país muito dependente do petróleo, que quando o petróleo deixa de ser uma fonte fundamental para o resto da economia mundial, esse país fica em crise e deixa de ter potencial. Aqui é um caso similar, em que se você põe todos os seus ovos no cesto, o risco de, quando o cesto cair, você partir todos os ovos é muito grande. E voltamos ao ponto que você falou antes e ontem no evento, que é o publisher necessita construir marca, necessita aprender ou assumir qual é o seu core, qual é a sua direção, qual é o seu propósito, a sua value proposition, ir atrás desse caminho e tentar entender que não pode estar tão dependente de algo que não pode controlar. Se está dependente de algo que não pode controlar, vai ter riscos muito grandes que eu acho que nem eu, nem você conseguimos entender qual vai ser o alcance e o que vai acontecer no futuro, mas vai continuar a acontecer. Porque assim, o Discover ele tem uma lógica de clique, né? Não importa o que você está escrevendo, importa se o título vai ser chamativo o suficiente para a pessoa clicar. E outro ponto interessante, né? Do meu ponto de vista, nenhuma regra de busca, que já está mais civilizado, se é que cabe a palavra, se aplica ao Discover. O Discover é qualquer marca, qualquer conteúdo, tem fake news lá dentro, tem desinformação. E aí eu acho que deixa os publishers mais chocados ainda, né? Como que eu, que faço um conteúdo original, bem produzido, não apareço e outro player, né, que não é um player sério, aparece ali no topo.
Mas aí eu acho que assim, a dinâmica de negócio do Google. O Google está olhando o que é melhor negócio para ele. O publisher precisa começar a olhar o que é melhor negócio para o publisher, né? Tem um descompasso aí, né? E você tocou no ponto super interessante, que é o Google, as plataformas, qual é o objetivo deles? O objetivo do Google não é gerar tráfego para o publisher. O objetivo do Google é fazer dinheiro com a cada 3 publicidade. meses entregar alguns bilhões a mais para os acionistas, né? E bônus para quem está lá dentro, né? Redes sociais. Qual é o objetivo? É manter você o máximo de tempo navegando, fazendo scroll, aqueles quilômetros que as pessoas fazem por dia, com publicidade consumindo. Não é mandar o usuário para fora. E enquanto os publishers não entenderem que as plataformas têm os seus objetivos e que não necessariamente estão alinhados com os publishers, vão ter algum problema e tem gente de assumir que eles têm objetivos, em alguns casos até conflitantes, né? São diferentes entre um e outro. Eu costumo dizer assim, mas o Google vem aqui e faz um programa. Gente, pode fazer o programa, mas assim, programa também é uma maneira de fazer relações públicas, né? Então o Google coloca um dinheirinho ali no publisher, dá um treinamentozinho. E eu já fiz programa, já participei de programa de treinamento do Google, eu acho a iniciativa legal. Eu não acho ruim que o publisher, você que é publisher, está no programa do Google, não é ruim você estar no programa do Google. Mas você tem que ter... como é que eu vou colocar isso de uma maneira gentil? Assim? Você tem que estar desconfiado, né? Não do programa, mas da intenção do Google. Estou falando do Google, mas qualquer player que vai trabalhar com você, você tem que ter uma visão crítica daquilo que você faz. Eu acho curioso que o jornalista, o publisher, ele é tão crítico na hora de escrever, fazer uma matéria, e na hora de fazer negócio ele é crédulo. Né? É a sensação que eu tenho. Então eu vejo esse descompasso. Se a gente usasse a mesma regra com que a gente julga as histórias que a gente apura, ia ser uma conversa completamente diferente. Eu estou dizendo isso porque algumas semanas atrás eu estava tendo uma discussão, uma conversa, na verdade, com uma jornalista de um grande veículo, né, que cuida da parte digital, e ela estava tentando me convencer que o Google é saudável para o mercado de publishers e que o Google quer ajudar os publishers. Eu falei, olha, eu não consigo compartilhar da sua visão. Não no momento que tem a questão do tráfego, mas vai além. A própria questão da divisão de receita, né? A taxa, né? O pedágio que o Google cobra ali entre quem anuncia e do intermediário. Fica muito dinheiro pelo caminho, né? Perguntando de MGID, tem alguma coisa diferente nessa lógica do dinheiro que sai do anunciante para o que chega no final, ou é a prática, ou todo mundo no mercado faz a mesma coisa? Eu acho que tem regras claras de o dinheiro que entra do anunciante que é transferido para o publisher, que está no acordo, no contrato, e que nós tentamos ser os mais transparentes possíveis em relação à performance e como as coisas funcionam. Tanto que eu não tenho conhecimento de nenhum caso. Só voltando a um ponto atrás, também a verdade é que as plataformas, Google incluído, também ajudaram os publishers a crescer muito no passado e contribuíram, ganharam muito, ajudaram a crescer e agora estão... Mas era uma relação mais equilibrada. Por quê? Tinha um acordo tácito entre o Google e os publishers. Assim, eu te dou o meu conteúdo... Sou remunerado. Você me dá o tráfego que vai me remunerar, mesmo que você ganhe com a publicidade. Com a IA generativa, esse acordo foi quebrado. Né? Hoje, o Google ele usa o seu conteúdo para gerar o resumo de IA, e a contrapartida é que você não recebe nada, porque o link está pequenininho ali, né, com o ícone do... Quando aparece, né? Aí, no caso do ChatGPT, aparece o ícone pequenininho, no Google não aparece nada. É um desafio. Mas aí estamos numa fase muito embrionária ainda do que vai rolar. Eu acho que tem de ser encontrado um modelo justo, senão eu acho que falta legislação, claramente. E é preciso... Isso que eu ia perguntar, assim, é possível um modelo justo sem legislação? Eu acho muito difícil. Não, tem de acontecer algum tipo de regulação. Eu acho que na Europa já estão começando a entender e a falar sobre isso.
Aqui, eu não sei, no Brasil, na América Muito Latina, incipiente. creio que... Acho que a Europa para a gente, a Europa virou uma referência de regulação. Mas a realidade é que em Brasília não se passa nada e não se move nenhuma conversa que as Big Techs não queiram. Porque a direita, né, tem uma relação de simbiose, assim, estão vivendo muito próximo, assim, a direita e as Big Techs. Porque a direita gosta de ter as plataformas para ter esse canal direto ali com o eleitorado dele, né, com o público dele. E as plataformas simplesmente falam, olha, se mudar alguma regra, se mudar alguma coisa no jogo, vocês não vão ter mais esse acesso. Então isso virou uma ferramenta muito poderosa assim, de controle de votação. O lobby é muito forte e eficiente por parte das Big Techs em Brasil. Não é nem Big Tech, de Google e Meta, sendo bem direto aqui. Enfim, gastam muito dinheiro, tem aí uma série de incentivos nesse sentido. Eu acho que isso trava a discussão de legislação. Um pouco da sensação que eu tenho, sendo bem honesto, é que só vai de fato ter mudança ou funcionar se os Estados Unidos botarem uma legislação. Que é provável. Que me parece ser o caminho, né? A gente já viu aí Google e Meta... Google condenado, a Meta com processo, Apple já perdeu o processo. Então, está ficando claro, né, que uma empresa como a Apple, tendo uma loja que morde 30% do valor... É complicado se você controla o telefone, o sistema operacional e a alternativa, que é o Google Store, lá, a loja do Google, também cobra 30%. Você não tem muito para onde correr, são só dois sistemas operacionais aí de telefone. Apesar de que os chineses estão tentando ganhar esse mercado. Mas eu queria voltar aqui, Miguel, um pouco para os desafios, né, dos publishers. E quando vocês têm encontrado o publisher, eu vi a pesquisa que vocês fizeram mapeando as dores dos publishers, né? Quais são as principais dores dos publishers e como vocês veem, quais são as soluções que os publishers hoje... Como você conecta dor com solução hoje do que vocês mapearam? Eu vejo... As dores nós já cobrimos, a queda de receita... Tráfego, aquisição de audiências, dados. O que nós tentamos, e o caminho que nós estamos tentando seguir é começar... Aqui, mais uma vez, uma analogia que eu uso muito com o meu time de produto nós estamos construindo uma casa, temos que construir a casa a partir da parte da foundation, da fundação da casa, e depois não começar pelo telhado. Então, começar pelos básicos, e para cada publisher, eles estarão em pontos diferentes dessa jornada, desse caminho. Então, identificar quais são os pontos da fundação que temos de corrigir, de ajudar eles nesse caminho, e fazendo quase até um trabalho de consultoria junto do publisher, de entender, e estava tendo essa semana, quando estou aqui em São Paulo, falando com o publisher, tentando entender qual é a utilização que eles fazem de first party data. Eles têm acesso a um volume de dados e não usam para nada. Para mim, é a grande oportunidade perdida ou que não está sendo aproveitada pelos publishers, né? Inclusive, uma curiosidade, eu estava num evento da Globo, semana passada eles lançaram a DTV, lá no Rio, e eu fiz uma pergunta para o Raimundo Barros, que é o responsável pela tecnologia da Globo, sobre o valor do CPM deles. Ele falou assim, a gente tem uma média de CPM 5 vezes maior que a média do mercado. Caraca, 5 vezes? Mas aí caiu a ficha, né? Porque eles têm a segurança de marca, a credibilidade, menos fraude, né? Da maneira que trabalham, um publisher sério, não é que você está botando dinheiro aí ao vento, né? E aí eles têm 140 milhões de IDs, né? Então hoje a segmentação deles está... Eu acho que a distância que tinha para Google e Meta está caindo muito rápido, assim, seja na Globo, outros publishers que usam ferramentas aí para fazer essa extração do dado, mesmo que de maneira anônima, né, mas só estabelecendo perfil,
dá uma assertividade muito maior para a publicidade dele. Sem dúvida. É a criação de audiências, e mais uma vez, não necessita ser o dado privado do usuário, que essa parte nem existe na realidade, mas criando modelos de lookalike, de semelhança, de esse tipo de comportamento nesse tipo de usuário, se está acontecendo aqui, vai acontecer para esse, que tem comportamentos similares, e vou mostrar o mesmo tipo de publicidade e valoriza para a valorização dessa impressão. Mais uma vez, voltando ao tema, tem a ver com quanto o anunciante está disposto a pagar por aquela impressão. Se tem demasiadas impressões junto daí, vai baixar o valor. Se tem a qualificação do usuário, sobe o valor. E eu acho que passa muito por esse caminho. Então, First Party Data, Analytics, também esse aprendizado sobre o usuário que ele tem é fundamental. A parte de aquisição do usuário, muito por conta dos problemas que estão tendo com busca e com redes sociais, que o tráfego está caindo. Agora, sociais está estabilizando um pouco. Por incrível que pareça, o Facebook está voltando a dar tráfego, né? Sim, mas aí você não sabe, daqui a 6 meses continua. Mas, de novo, é colocar todos os ovos na mesma cesta. Assim, para mim, seria uma insanidade. Eu acho tudo bem você aproveitar o tráfego, mas não dá para você achar que você vai viver de tráfego de A, B ou C. Você tem que construir o seu próprio tráfego. Né? E aí é o que você estava falando há pouco. Os publishers têm de continuar apostando no crescimento da audiência, preferencialmente uma audiência qualificada, buscando fontes diversificadas dessa audiência e a criação da marca que você falou, em que o publisher, e você deu o exemplo, mais uma vez pegando o exemplo do evento de ontem, que você deu o exemplo de publishers não usando redes sociais, porque o rede social não dá tráfego, mas a marca. Sim. E se os usuários estão nessas redes, a marca tem de ser construída também aí. Eu sempre falo assim, você vai para Nova... Todo mundo fala muito do New York Times. Eu acho que é difícil comparar por causa do tamanho e tudo mais, mas tudo bem, você não precisa ser o New York Times. Como você faz para ser o New York Times da sua cidade? Eu acho que esse é um ponto importante. E quando eu disse isso para um player que eu trabalho, você, como vai ser o New York Times da cidade? Porque quando eu vou lá para... quando você vai para Manhattan, né? Enfim, quem já foi, você vê anúncios do New York Times em ônibus, em qualquer lugar. Aí eu disse isso para um player, ele parou, pensou assim, boa ideia. Ele montou uma cabine da marca dele, não vou falar o nome porque eu não pedi autorização antes, mas se ele falar, eu falo aqui depois. Ele montou uma cabine com a marca dele, que ele deixou um jornalista dentro do terminal de ônibus, que passa milhares de pessoas, para fazer entrevista lá. Então assim, esse cara, que é um publisher local, um player independente, pegou um modelo do New York Times e levou ali para a realidade dele. Ele talvez não tenha grana para botar envelopar ônibus, botar ali a marca no ônibus ou em vários ônibus. Ele botou no terminal, que é uma coisa muito brasileira que todo mundo vai passar ali com milhares de pessoas, milhões, né, ao longo de um mês. Então, eu sinto falta de mais iniciativas como essa. E é um publisher que está muito bem, assim, inclusive com alto volume de tráfego vindo direto mesmo. O cara que digita ali o nome do veículo para ver o conteúdo dele. Então, para mim, essa relação de marca, audiência, ela está muito conectada. Sem dúvida. Claro que talvez ele não vá ter audiência de veículos que estão só ali otimizando Facebook e qualquer outra plataforma. Mas onde eu acho que ele também tem relevância. Logo que começou o TikTok, ele entrou no TikTok e hoje tem mais de 1,5 milhão de seguidores no TikTok. Está mostrando a marca dele. Qual a lógica dele? Vou falar com o público jovem, vou trazer gente que está começando a entrar na rede. Então, assim, tem cases muito legais, né, aí no mercado, mas você também não tem a sensação que o player mais jovem hoje está conseguindo se adaptar mais rápido do que o player tradicional? Sem dúvida. É mais ágil. Não tem legado, né? Não tem legado, não tem o peso da história, arrasta um pouco os pés. E então o player mais novo tem essa maleabilidade e agilidade para se mover mais rápido. Os nativos digitais, um entendimento maior, uma cultura mais de inovação, de testar, falhar, por testar novamente. Se calhar nos outros a aversão ao risco é maior. Eu fiz alguns projetos em Portugal, né? Até comentei com você. E Portugal é super tradicional, assim, marcas super tradicionais.
mais difícil, assim, mover, tentar coisas novas, são muito conservadores, né? Mudando completamente de assunto, mas ainda dentro aqui do nosso território, e a história dos cookies? Acaba, não acaba? Muda alguma coisa na prática para a gente? Eu gostava de saber a resposta para essa pergunta e nós fizemos o planejamento para estarmos preparados para o fim dos cookies. Eu creio que começamos a fazer esse planejamento há mais de 2 anos. Mas cada vez é Google a dia, mas no final do dia nós já estamos preparados para contextual, para conexões com o first party data dos publishers e no caso dos publishers que já estão trabalhando com isso, estamos incentivando os publishers, principalmente os maiores, a começar a coletar o máximo de dados dos seus usuários, se calhar numa primeira fase, mas num ambiente não tão robusto, não tão tecnológico, mas começar a criar essa base. Mas sem dúvida que eu acredito que chegará um momento, porque é uma tecnologia que já tem bastantes anos, já teve a sua vida e não está provado tecnicamente nem através dos números que seja eficiente. Então, a parte eu vejo soluções e muita tecnologia e muitas adtechs e startups crescendo muito na parte contextual, que eu acho que é uma parte muito interessante. E acho que a parte com a conexão com first party data dos publishers também pode ser um passo muito interessante. Muito bem. Miguel, tem algum tema que eu não tenha abordado ou te perguntado que você gostaria de acrescentar? Não, acho que cobrimos tudo. Foi realmente um prazer. Miguel, obrigado pela presença. Obrigado, eu. E se os publishers estão aqui conversando, estão ouvindo a nossa conversa aqui, quiserem conhecer mais sobre o seu trabalho, sobre MGID, qual o melhor caminho para encontrarem ou entrar Acho em contato? Acho que é MGID Brasil, principalmente, que é o time aqui do Brasil, que é um time 5 estrelas. Sobre mim, pessoalmente, LinkedIn, Miguel Albuquerque Castro, acho que não tem muitos, acho que sou o único. Então, deve ser fácil de encontrar. Miguel, obrigado. É um prazer. Muito obrigado. Bem-vinda, Yulia. Vamos, Obrigada. Então, começar com as notícias, certo? Certo, certíssimo. Vamos lá, então, começar. A gente tem OpenAI, tem Trump de novo, tem Google. E aqui começar por uma matéria da Bloomberg, que justamente fala que a decisão dos Estados Unidos de cortar empresas chinesas pode ser um tiro no pé. E ela traz como exemplo a Huawei Technologies, né, que é uma empresa que fabrica equipamentos de telecomunicações e de smartphones, concorre com a NVIDIA. E, enfim, em maio de 2019 foi quando tudo começou, então quando o Trump quis banir a empresa e, de fato, ele conseguiu e até tentou com que outros países fizessem o mesmo. E deu certo, assim, por um certo período, a empresa até viu seus números caindo, mas aí depois de um tempo, o inesperado aconteceu, que ela voltou com tudo. Então, a Huawei hoje vê os seus resultados melhorarem financeiros e chegou perto já do pico de quando os Estados Unidos baniu. Então, traz essa visão de que pode ter sido um tiro no pé, porque ela vem com mais força, com mais questões assim para trazer para o mercado. Acho que o contexto aí, né, o que ele mostra, os Estados Unidos adotou uma política protecionista, particularmente o Trump, né, de dizer, olha, a gente vai impedir, a gente vai usar a nossa força política para que outros países não comprem tecnologia da China, ou a gente não vai fornecer tecnologias para que a China fique para trás na corrida tecnológica, né, da IA, das telecomunicações, como foi no caso da Huawei. Eles, inclusive, pressionaram outros países para não comprar esse equipamento de telecomunicação, dizendo que o governo chinês poderia hackear as telecomunicações chinesas. Só que acho que o que a gente não leva em conta nessa equação, ou que os Estados Unidos, né, o Trump, não está levando em conta nessa equação, é que quando você fecha uma porta, as pessoas vão buscar outras portas, ou vão sair pela janela, né? E isso talvez force ou leve a China a se tornar ainda mais inovadora do que ela já é. De fato, é um país que inova muito. A Huawei é um exemplo. Os carros elétricos, né, chineses que estão ganhando o mundo. Você não consegue vender um carro chinês nos Estados Unidos porque ele fica muito caro, né? Tem uma barreira protecionista enorme. Por outro lado, a gente percebe que os carros americanos estão ficando para trás.
em matéria de tecnologia. Como não tem a concorrência, não tem incentivo para que as empresas evoluam de uma maneira mais eficiente, mais rápida. Então, ao mesmo tempo que é importante que você tenha defesas, né, de mercado para cada país, se você protege muito esse mercado, o mercado fica lento. Você inova menos e quem está pressionado do outro lado acaba buscando caminhos, acaba se reinventando. E aí a minha visão é que esse movimento contra a globalização que o Trump puxa, ele é fadado ao fracasso. No médio e longo prazo, o que a gente vê ao longo da história, a própria China, né? Séculos atrás, quando se fechou para o mundo, retrocedeu. E talvez a China esteja vendo hoje os Estados Unidos repetir um erro que ela cometeu tempos atrás, quando fechou o mercado dela para outras inovações, resultando no empobrecimento mesmo do país. Então, acho que é bem curioso, né? Os Estados Unidos adotaram uma política que a China já adotou no passado e que deu muito errado, né? E essas políticas nacionalistas dos Estados Unidos não se restringem apenas às empresas. A gente até trouxe aqui uma outra notícia, que eles cortaram o financiamento para pesquisa básica. E como você mesmo falou que quando uma porta se fecha, outras se abrem, a Europa está aí falando, ele já revelou um plano de investir 565 milhões de dólares para atrair cientistas dos Estados Unidos. Então, justamente buscar esse pessoal que não está tendo os recursos do governo Trump. Europa, Canadá, a própria China dizendo para vários cientistas e pesquisadores chineses que, olha, se você não está feliz nos Estados Unidos, a China está com portas abertas para você. O Canadá, a Europa, acho que todo mundo está fazendo isso. E aí, quando você pensa em todas as indústrias, né, não só a tecnologia, né, todo o conhecimento hoje que está dentro dos Estados Unidos, porque tem imigrantes ou pessoas que vão estudar lá, essa briga do Trump com Harvard, com as universidades, no médio e longo prazo, vai ter um custo muito alto para os Estados Unidos. Né? E parece óbvio a gente falando isso, né, mas a realidade é que está acontecendo. Os Estados Unidos declarou guerra a essas universidades, né, super famosas, estão barrando estudantes. Isso gera um clima de medo e só favorece os competidores dos Estados Unidos. Competidores e aliados também, né? Canadá, Europa, que já foram aliados e hoje em dia são tratados como se fossem adversários. Né? Sim, continua aqui. A gente também trouxe uma outra notícia do Trump. A gente está gravando isso na quinta-feira, né? Então a gente acabou de ter a notícia que o Papa foi eleito, um Papa norte-americano pela primeira vez, o Leão XIV. E o Trump, nessa semana, publicou uma foto no seu perfil vestido de Papa, né? Uma alusão. Não é a primeira vez que ele faz isso. Gerou muita polêmica. Gerou muita polêmica, muitos críticos, muita gente falando. Mas o Trump é conhecido por isso, né? Por querer realmente gerar esse burburinho, querer postar e falar coisas provocativas para realmente ter esse efeito. E não foi a primeira vez que ele fez isso. Recentemente também teve o vídeo de Gaza, que viralizou, né? Que ele fez como seria a transformação de Gaza. Mas, assim, agora com um Papa norte-americano eleito, agora com a questão também do Trump já se posicionou falando estou muito feliz que o Papa é norte-americano, embora o Papa já fez posts que mostram que ele não é favorável ao Trump. Como fica essa questão, né? Mas acho que assim, o ponto do Trump é declarar vitória mesmo quando ele é derrotado. Então, tem um documentário, tem um filme, na verdade, não é um documentário, é um filme, chamou O Aprendiz, está no Amazon Prime, e conta, né, a história do Trump, né? Não só a história do Trump, mas das influências que o Trump teve. E aí fica claro assim, né, como o Trump usa a lógica por mais derrotado que ele esteja, ele vende uma história de que está vencendo, que está sendo bem sucedido, e muita gente compra essa história. A realidade é essa, assim. Então ele joga para a torcida mesmo, e aí ele pode até, não me surpreenderia se ele declarasse que ele escolheu o novo Papa. E muita gente vai acreditar nisso. Isso é uma lógica das redes sociais, porque quem não acredita nisso e critica vai para um canto, fica numa bolha, e quem diz que o Trump é incrível, maravilhoso, acertou tudo, vai para outra bolha. E essa bolha vai sendo influenciada por essa narrativa. Eu não acho que as pessoas são ignorantes, né, ou são burras. As pessoas têm informação.
Só que o que a rede social faz, ela leva tanta informação num volume tão grande, com a lógica do algoritmo, que ela valida aquilo que as pessoas querem acreditar. Então, se você quer acreditar que o Trump é o salvador da pátria, você vai acreditar nisso. Agora, tem um limite até para a influência da bolha, né? Que a gente vê a popularidade do Trump caindo. Mas o fato é que, com o perfil da Casa Branca, o poder que ele tem como presidente dos Estados Unidos, ele consegue, de fato, manipular muitas narrativas, né? E a conta chega lá na frente, né? Um erro que você comete hoje, governando um país ou uma grande empresa mesmo, você só vai perceber lá na frente. A série de erros que o Mark Zuckerberg cometeu na Meta, a gente está vendo só agora, né? E a minha aposta é que daqui 5, 10 anos a gente vai olhar para trás e dizer, como que a gente deixou a Meta fazer as coisas que eles fazem hoje em dia? E daqui 100, 150 anos, os americanos, né, vão olhar para trás e assim, nossa, como aquelas pessoas deixaram o Trump ser eleito? Né? Porque fica muito fora de contexto. O Trump é um presidente que tem muita semelhança com o Taft, né? Que foi um presidente do final dos anos 1900 que era protecionista, defendia tarifa e teve um resultado muito ruim, assim, né? As consequências do governo dele foram ruins, mas o Trump se inspira nele, acha que é uma boa referência e até a história é distorcida. No Trump ele não só distorce o presente como o passado, né? Exatamente. Mudando um pouco de assunto, mas também outro que moveu essa semana, que é da OpenAI ter recuado, né, nos planos de ser uma empresa com fins lucrativos, ser comandada por um plano, né, com fins lucrativos, e ser uma organização, voltar a ser uma organização sem fins lucrativos. Então, esse recuo aconteceu depois deles receberem inúmeras críticas, né, inclusive do Musk. Mas, enfim, de funcionários, de acadêmicos, muitas pessoas criticaram essa ideia de tornar a OpenAI controlada como uma empresa com fins lucrativos. E eles voltaram atrás e falaram sobre esse esforço de sempre beneficiar o público, enfim, uma empresa que pensa que é cascata, né? nas pessoas. É cascata. Na real, o que aconteceu? O Musk, que é bastante esperto, falou assim, vocês vão virar uma empresa pública, eu vou fazer uma oferta de compra pela empresa pública. E ia, na melhor das hipóteses, né, no caso do Sam Altman, diluir o controle do Sam Altman. Ou o Sam Altman corria o risco de ser posto para fora da empresa de novo. Então se reverteu essa decisão. E aí agora o que eles estão falando é de criar uma companhia, né, voltada para... Tem um nome específico, que é uma companhia para beneficiar a sociedade. Tem esse nome. Não vou lembrar agora de cabeça qual é o nome. Só que isso é só uma maneira de não mudar o status da OpenAI, porque se mudasse o status da OpenAI, além da questão do processo com o Elon Musk está movendo o processo com a OpenAI, a própria Microsoft poderia exigir uma participação na nova estrutura da OpenAI. A gente tem visão de tudo que aconteceu, tem uma negociação com os investidores e a Microsoft é o maior investidor da OpenAI, né? Teve rodada nova, o SoftBank entrou como investidor e aí foi uma exigência do SoftBank e de outros investidores que se fosse para um modelo voltado para o lucro, porque eles queriam ter participação no lucro, né? Para você conseguir ganhar mais dinheiro em cima disso. Mas essa mudança implicaria em riscos novos que foram surgindo depois do anúncio, né? O próprio Musk poderia fazer uma oferta agressiva, comprar a empresa, assim por diante. Então, isso aí é cascata de que é para o bem da humanidade. Sim, tudo voltado para discurso. Mas o fato é que eles tiveram que retroceder porque tinha um risco do Sam Altman sair do controle da empresa, né? Perfeito. E também, a gente já trouxe aqui em outras semanas, na última, mas que os Estados Unidos está pedindo a dissolução dos negócios de anúncios do Google. Então, mais um processo antitrust contra o Google. E dessa vez pede a venda do ADX, que é um mercado para inventário de anúncios, sob supervisão judicial. Então, o Departamento de Justiça norte-americano diz que o Google deveria vender a plataforma, assim como anúncios DFP para editores. De novo, a questão de que o Google monopólio, práticas anticompetitivas, aquele mesmo discurso. E o Google também, com o mesmo discurso de sempre. Vou falar, mas não é discurso, é realidade.
É um monopólio e o Google usa de práticas anticompetitivas. Assim, mas o Google com o discurso de que ele chegou lá por mérito, é isso que eu quis dizer, assim, que ele chegou lá por mérito, então vamos pensar o que a gente pode fazer para que outras pessoas possam também se tornar competitivas. Eu já falei que o Google é o batedor de carteira, né? É que nem o batedor de carteira que é pego na rua, quando tá levando a carteira de alguém, e fala assim, não, mas é que a sociedade impõe isso. Você pode falar o que for. Um crime foi cometido, alguém foi roubado. É crime. O que o Google fez, o que o Google faz é monopólio, é crime. São práticas anticompetitivas. Então, a justiça já determinou aí que o Google é culpado. Não sou eu que estou dizendo. A justiça americana já determinou que o Google é culpado de práticas anticompetitivas de monopólio. Cabe recurso? Cabe recurso. Se o Google conseguir reverter a decisão, eu vou ter que mudar. Vou ter que falar que ele foi absolvido, mas por enquanto está condenado. Esse é o fato. E a realidade é que uma empresa do tamanho do Google, do tamanho da Meta, do tamanho da Apple, não são boas para o mercado. É ruim para o mercado, porque destrói a inovação. E é isso que a justiça americana está dizendo. Quando o Google começa a ser processado por monopólio, ele já tira o pé de várias coisas que ele faz e permite que o ChatGPT surja. A tecnologia de IA generativa já estava dentro do Google e foi basicamente inventada pelo Google. Né? Por que não foi desenvolvida pelo Google? Porque não tinha interesse, né, em criar desenvolver uma tecnologia que poderia competir com o próprio negócio de publicidade do Google. Como a gente está vendo agora, né? A IA generativa está destruindo o negócio de busca do Google. Ah, mas o Google ainda tem muito tráfego. Tem, mas está caindo. Assim, a gente passou 20 anos sem ter um concorrente de busca. Hoje, pensa na quantidade de pessoas que você encontra que você, eu uso o ChatGPT para fazer pesquisa. Pessoas de todas as idades, não é só molecada, não é só gente muito ligada à tecnologia. Todo tipo de pessoa está usando IA da OpenAI, que é a maior, o ChatGPT, para fazer pesquisa. Então, eu acho difícil que isso tivesse acontecido se não fosse esse momento que o Google não podia comprar empresas, estava tolhido, né? Estava bloqueado de usar várias práticas que ele já usou no passado. Mesma coisa a Meta, né? A Meta comprou o WhatsApp, comprou o Instagram. O que a gente está vendo no processo? A compra do Instagram foi para parar o crescimento do Instagram. E se a Meta pudesse comprar o TikTok, teria comprado o TikTok também. Por que não comprou? Porque o governo chinês jamais deixaria o TikTok ser vendido. Como o governo chinês está travando a venda do TikTok nos Estados Unidos. É simples assim. E o Google continua, e justamente como você falou, com o chatbots bombando aí, OpenAI, ChatGPT, eles testaram a veiculação de anúncios agora em chatbots de terceiros. Então, não mais só naquela página do Google, né, mas através de chatbots. O que seria, assim, diante do que você falou, poderia indicar até essa questão deles, estamos sentindo essa migração, eles têm o Gemini, uma tentativa de manter ali um certo controle da publicidade nas buscas? Sendo o chatbot, né? Quando você fala de qualquer chat, você está aberto aí para a OpenAI, por exemplo, entrar no mercado. Mas por que a OpenAI não vai ser um competidor de publicidade? Porque hoje o Google tem um domínio praticamente absoluto do mercado de publicidade. Mesmo a Meta, né, o Facebook, quando tentou concorrer com o Google, tomou uma invertida do Google e o Google fez um acordo com a Meta. Falou assim, olha, eu vou ter acesso ao seu servidor, você vai servir publicidade. A contrapartida é que o Google privilegiou a Meta nesse acordo. A justiça americana julgou e, do ponto de vista da justiça americana, não foi um problema, porque outras empresas poderiam ter fechado um acordo com o Google. Então, na visão da justiça americana, não teve um conluio de Google e Meta ali para prejudicar o mercado. Foi um jogo justo. É debatível, mas o resultado foi favorável para o Google e para a Meta. Mas na prática, o que aconteceu? O que a gente vê na prática? Mesmo a Meta, que é uma empresa grande, poderosa, não conseguiu concorrer com o Google. E entregou toda a publicidade da Meta para o Google. Uma consequência disso foi o fim do Instant Article, que era uma plataforma que monetizava publicidade de veículo de notícia. Sem o Instant Article, para onde o publisher teve que ir? Voltou para o Google. Então tinha muito publisher indo para a Meta, instalando, né, header bidding, que é
um mecanismo para você escolher quem estiver pagando mais. A Meta estava concorrendo nisso também, com header bidding. Estava começando a ameaçar o Google chegou na Meta e falou, vem cá, Meta, tem um acordo, você vai ganhar muito mais dinheiro, vai ser muito melhor para você. E a Meta aceitou, na época era Facebook, não era nem Meta o nome, aceitou, fechou esse acordo, chamava Jedi Blue o projeto, e esse projeto basicamente beneficiava a Meta, dando prioridade na hora de preencher anúncio, né, e uma visibilidade melhor dos anúncios, e o Google não tinha um concorrente mais na Meta, ou seja, reforçando o domínio do mercado. Então, essa dinâmica impede que mesmo o ChatGPT, que outras empresas concorram com o Google em publicidade. Hoje, mesmo para os canais de TV, né? Um canal de TV brasileiro, ele quer rodar publicidade digital na TV conectada, por exemplo, ele vai ter que usar uma plataforma do Google, o DV360, porque todo dinheiro de publicidade digital está lá. É muito difícil, mesmo uma empresa como a Globo, funcionar no digital sem ter as plataformas do Google, o que, de novo, reforça a questão do monopólio, né? A tecnologia é superior? Pode ser, mas muito dessa superioridade da tecnologia vem pelo fato do Google ter todos os anunciantes ali dentro, né? E ele usa de métodos que são anticompetitivos. Então, se você fecha um acordo com o Google, ele pode te bloquear ou pode cobrar mais pelo uso da tecnologia e você está fora do mercado, fora do jogo, né? Ou ele pode dar um desconto agressivo para roubar um anunciante de outro player. Então é muito, muito complicado quando você fala de uma empresa que é monopolista, como é o caso do Google. Então mesmo o chatbot, assim, não me surpreenderia se eles estivessem veiculando publicidade por um custo muito menor para não deixar nenhum competidor entrar. E olha que eles estão no meio de um processo de monopólio, então estão sendo muito mais cuidadosos. Se não tivesse esse processo, talvez nem isso eles estivessem fazendo. Já iria além. E a gente sempre fala aqui da importância de diversificação da receita, principalmente para os publishers, mas isso também vale quando a gente fala de Big Techs, quando a gente fala de grandes empresas, porque, por exemplo, o TikTok acabou de lançar o TikTok Shop no Brasil, né? Já existia lá fora, mas aqui em maio, na primeira semana de maio foi lançado. E o aplicativo, enfim, ele vem para concorrer com o Mercado Livre, com a Magalu. Então, você vê também essa importância das empresas buscarem receitas em outros lugares? Eu acho que é importante, é fundamental. Acho que para mim, assim, a chegada do TikTok Shop, Shops, né? Shops ou Shop? É Shop. Shop, né? O TikTok Shop. Acho que ele tem dois elementos aí. Primeiro, ele vai esquentar essa briga do varejo brasileiro, né? A gente já viu no último ano a Amazon cair para um terceiro lugar aí do tamanho de mercado, né? A Shopee foi para segundo, o Mercado Livre está na liderança. Então isso vai esquentar a disputa, até porque, além de ser uma plataforma nova, ela abre espaço para trazer os influencers para dentro dessa conversa. Não por acaso, essa semana, a Amazon fez um evento para influenciadores. Assim, os influenciadores são prioridade da Amazon. Mas por que é prioridade da Amazon agora? Porque o TikTok também está lançando uma plataforma que permite que os influenciadores, a gente já falou disso aqui, a Fátima Pissarra teve aqui, a Rafa Lotto, da UPix também falou. Mercado de afiliados, dos afiliados, né? Você pega um link de uma plataforma dessa e começa a vender direto ali para a sua comunidade, se você é creator, se você é influenciador. Então, eu acho que tem dois movimentos interessantes. Abre uma vitrine nova para as marcas, e sim, elas têm que estar ali, porque o TikTok é relevante, né? Abre essa questão, a porta para creator e influenciador ter a venda direto, sem intermediário, né? Você não precisa ir de uma agência, de uma marca, querer trabalhar com você. Você escolhe o que você vê sentido e bota ali o link com o seu código para você ganhar. Agora, para mim tem um outro elemento que é tornar o comércio viral, né? Porque o TikTok tem esse elemento viral, né? Se um conteúdo é muito interessante, ele viraliza. E aí a gente pode ter esse mesmo efeito viral no TikTok Shop, que é diferente da dinâmica de Amazon, de Mercado Livre, da própria Shopee, né? Que tem o parceiro, só que sem esse elemento de viralidade da plataforma. Eles aproveitaram uma oportunidade que já estavam vendo dentro da plataforma para trazer para eles. Assim, é natural, assim. E se você olha para a China, né?
o content commerce e principalmente o live commerce, né? Essa live com as pessoas vendendo o produto é um fenômeno na China, movimenta assim, bilhões de dólares, é um mercado muito, muito grande, mas o fato é que isso ainda está muito limitado à Ásia, assim, aos países asiáticos, né? Não pegou nos Estados Unidos, no Brasil, como é lá, mas sem dúvida pode decolar agora que tem uma plataforma como o TikTok. Essas lives, inclusive, costumam ter desconto, né? Que é exatamente o que chama Sim. o pessoal. Então também tem mais um. Mas eu nem acho que é o desconto, né? Eu acho que tem a compra de impulso. O desconto ajuda, claro, ele é parte do discurso, né? Mas é que nem loja que aumenta 50% o preço para dar 25% de desconto depois. Mas assim, você tem um influenciador, né? Você tem um creator vendendo esse produto com um discurso, com uma história. Ele move a comunidade ali em torno dele. Então, tem tanta compra de impulso que você ficou curioso, viu algum conteúdo ali legal, ou essa compra porque, se a Yulia tá me falando que esse produto é legal, eu gosto do trabalho dela, eu vou comprar para apoiar o que ela faz e porque o produto talvez seja legal mesmo. Então, acho que a gente está indo para uma nova fase aí no e-commerce brasileiro, que já é super disputado. E a vida vai ficar mais difícil assim, para Mercado Livre, Americanas, que já vinham sofrendo, já vinham perdendo terreno. A tendência é que fiquem ainda mais desafiados. Né? Vamos voltar um pouco no assunto do Trump agora, que, enfim, ele está colocando tarifas, né, o grande tarifaço dele, e ele colocou 100% de tarifas sobre os filmes estrangeiros, falando sobre proteger justamente os filmes locais, os filmes de Hollywood, enfim, ele usou esse discurso, porque, segundo ele, a ausência dessas tarifas causaria a morte da indústria cinematográfica nos Estados Unidos. Então, de novo, ele forçando essas questões e como isso pode afetar também o mercado cinematográfico de outros países, né? De gravações que são feitas em outros locais. Vai afetar, mas pode ser positivo, tá? Eu acho que nem tudo que o Trump faz é ruim ou não funciona. É importante que se diga. Por que pode ser positivo? Até para o Brasil. Quando você tem players muito grandes, né, como a Netflix, a Amazon, entrando no Brasil e produzindo muito aqui, é ótimo. O mercado cresce, a gente cresce, mas também tem uma inflação local. Porque a régua é muito diferente. Né? Usar um budget de um filme, de um blockbuster americano, comparado ao budget, né, de uma produção nacional, é muito discrepante. Então, isso inflaciona o mercado. Né? Faz com que o custo aumente muito e isso dificulta que players locais concorram com esses budgets americanos das grandes empresas. Então, esse é um fator. Voltando à produção dos Estados Unidos, a produção local não fica tão pressionada nesse sentido. Então, pode ter um lado bom. Pode estimular a produção local. O Globoplay quer produzir localmente, a Globo produz localmente, o SBT, a Band, todo mundo quer produzir localmente. Se fica muito caro, não conseguem produzir localmente. E o conteúdo local ele é importante para a TV, mas também é importante para o streaming. Né? Então, acho que assim, isso pode ser uma vantagem. Para os Estados Unidos, é nítido que tem uma fuga de produções dos Estados Unidos. Mas essa fuga acontece porque o profissional americano ficou caro. Como, de maneira geral, os produtos são feitos em outros países porque é mais barato do que fazer nos Estados Unidos. Né? A questão da eficiência. E aí tem a questão dos incentivos. Né? Hollywood, né? Los Angeles tem perdido muitas produções porque dentro dos próprios Estados Unidos, na Geórgia, é mais barato ser produzido que em Los Angeles, porque tem incentivo fiscal. O primeiro anúncio do Trump, que foi muito bagunçado, né? Que só vou botar tarifa, ele não resolveria nada. Porque no final do dia, os grandes players, né? Netflix, Warner, Amazon, Apple, todo mundo que faz essas grandes produções, os grandes estúdios, são americanos. Então eles ganham dinheiro produzindo nos Estados Unidos, fica mais caro e eles se tornam menos competitivos. Você abre a porta para estúdios, né, europeus, chineses, de qualquer lugar, começarem a ganhar esse mercado que é dos Estados Unidos. Porque, de novo, fica muito caro você produzir. Agora, talvez não seja uma solução. Quando você olha a Netflix, né, os Estados Unidos, já comparado ao mundo, os Estados Unidos é pequeno. Eu vi um número que o mercado americano representava 25% das assinaturas da receita da Netflix, né, de receita da Netflix. Alguma coisa aí como 1/4. Se você pensa que 1/4 é Estados Unidos e o resto do mundo é muito mais valioso para a Netflix, talvez a própria Netflix decida,
Eu não vou importar o filme para cá, vou produzir localmente, deixar lá e não trazer para os Estados Unidos. De novo, médio e longo prazo, talvez jogue contra os Estados Unidos. Eu acho que é o tipo de decisão que, se não for muito bem pensada, pode ser arrasador, muito ruim aí para a indústria americana de cinema. O Jon Voight, que é o ator Jon Voight, né, ele é o consultor oficial do Trump. Ele é o embaixador do Trump lá em Hollywood. E ele trouxe um plano que não se baseava em tarifa, ele publicou depois, porque ele teve muita reação negativa, né? Porque, assim, taxar ia basicamente quebrar de vez a indústria, pelo que os comentários aí da indústria. Então ele trouxe um plano dizendo, não é bem isso que o Trump falou. O nosso plano, na verdade, é ter mais incentivos fiscais para que se produza dentro dos Estados Unidos e não só ficar na taxação. Aí pode fazer sentido e de fato, pode ser bom. É bom para o mercado, né? Agora, para mim, a grande ironia é que o Bolsonaro ficou anos aqui batendo na indústria nacional, dizendo que filme não era importante, servia para nada, né? E o Trump é o modelo ali do Bolsonaro. E aí o Trump hoje pegou justamente essa pauta do cinema, da indústria nacional, botou embaixo do braço assim, eu defendo a indústria americana. Exatamente o oposto do que o Bolsonaro fez aqui no Brasil, que basicamente sucateou, né, o cinema nacional. Então, acho que é outra ironia aí do governo Trump, quando a gente compara com a gestão do Bolsonaro aqui no Brasil. Mas eu tenho dificuldade de dizer se vai ser bom ou ruim, até porque não está claro o que vai ser. Porque o Trump diz uma coisa hoje, amanhã ele já mudou, vai lá na rede social dele e diz outra coisa, então é difícil avaliar. Mas o que a gente ouve até aqui, se for só tarifa, não acho que vai resolver a questão americana, sendo muito franco. Agora, se for um programa com incentivos, um programa bem pensado, pode funcionar. Mas o governo Trump é marcado pelo amadorismo, né? A gente não vê ali um plano de médio e longo prazo. Tem muito barulho, mas não parece ter uma pauta tão organizada como seria o ideal, né, para avançar o negócio. E até a gente está aqui falando dos streamings, Netflix. A Netflix mudou a interface e vai começar a destacar os eventos ao vivo. A gente já falou aqui sobre a questão de o YouTube se proclamou a nova TV. Quem, então, pode concorrer com essa nova TV? Então, agora, com os streamings trazendo essas programações ao vivo, eles até pegaram os direitos da NBA, por exemplo, então, que tem muita audiência. Tem um pouco também esse caminho de tentar concorrer com a TV de uma certa forma, com esses programas ao vivo, com essa facilidade, porque eles falam, né? E todo mundo sabe que os streaming, às vezes você demora mais tempo escolhendo o que você vai assistir do que, de fato, assistindo. Então, eles estão tentando também facilitar esse processo de escolha. Mas você deu um bom exemplo, né? A gente gasta muito tempo escolhendo. Se você é fã de um time e o seu time vai jogar, você não gasta tempo escolhendo. Você vai e assiste. A Netflix, por muito tempo, resistiu a ter esporte. Ela dizia que era muito caro e que não precisava. Tá nítido que... Eu escrevi várias colunas dizendo que isso era uma insanidade, que não fazia o menor sentido. Mas eles voltaram atrás, tem cada vez mais esportes. E à medida que eles têm cada vez mais publicidade também, que é para onde o streaming está indo, né? Ser patrocinado, eu acho que é natural que tenha cada vez mais esporte. Tem uma questão aí que para ser avaliada, quando a gente fala de DTV, por exemplo, que é a TV digital, que era a TV 3.0, agora vai passar a se chamar DTV+. Ela tem uma vantagem competitiva. A transmissão é mais barata e por um custo menor, né? Internet é cara. Você mandar do ponto A ao ponto B pela internet, tem toda uma infraestrutura que é cara. A TV aberta é mais barata. Claro que no futuro, provavelmente, vai tudo... a gente nem vai mais falar streaming, TV aberta, broadcast, vai estar... É tudo uma coisa só. Você vai ver, talvez seja pela internet, talvez ainda você use o ar para receber muito do que você recebe. Mas o fato é que a diferença de Globo para Netflix vai ficando cada vez menor. Quando você coloca publicidade, a Globo tem assinatura, né? O Globoplay tem assinatura, a Netflix vai ter programação ao vivo. Então, acho que o natural é que a gente tenha cada vez menos barreira. Até essa distinção de tradicional para digital, com o tempo, com a TV aberta, podendo fazer segmentação de campanha, como a DTV permite, qual a diferença de você segmentar
a campanha na Meta, né, dentro do Facebook, dentro do Instagram ou dentro da TV. No final, eu acho que o anunciante vai escolher ali qual é a melhor plataforma. E o consumidor já tá com 2 telas ao mesmo tempo, né? Tá vendo TikTok e TV ao mesmo tempo. Então também, para o próprio consumidor, essa distinção talvez tenha menos sentido. Que eu acho que vai ser a grande diferença. Conteúdos de atenção concentrada, ou seja, o filme, a série, aquela coisa que você vê por um tempo e você demanda um esforço grande, e conteúdo dispersivo, né? Que é aquele conteúdo que você vê por instantes e não fica nada na cabeça. Você pode ficar 1 hora no TikTok, eu te pergunto o que você lembra que você viu, talvez você diga que não lembra nada, ou não teve nada de útil ali. Então, eu acho que vai ter essa distinção de conteúdos de alta atenção, atenção concentrada e conteúdos dispersivos. Perfeito, acabamos por hoje. Muito bem, então. Obrigado, Yulia. Eu que agradeço.